Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje a gente vai falar sobre as formações vegetais no mundo. A superfície terrestre é composta por diversas paisagens naturais. O que torna essas paisagens diferentes entre si é a interação dos elementos como vegetação, clima, hidrografia, solo e relevo. Entre essas características, a vegetação é a que mais se destaca, tá? Porque a gente pode observar a variação dos tipos, né, de vegetação. A gente pode observar que tem extensas florestas, temos também vegetação escassa, né, em meio aos desertos. A gente pode observar também que tem algumas vegetações que conseguem, né, sobreviver, né, durante uma boa parte do ano aí sob uma camada de gelo. Então, essas plantas, né, essas espécies vegetais, elas, né, conseguem aí se adaptar ao tipo de clima, tá? Então, o tipo de solo, né, e de relevo, eles também são importantes no desenvolvimento da formação desses vegetais. Só que o clima, pessoal, é o elemento natural que mais interfere, tá, nessas formações, porque a quantidade de chuva, tá, a quantidade de temperatura, elas vão influenciar o desenvolvimento, né, dessas espécies vegetais. E a gente pode observar isso aqui nesse mapa mundi. Aqui, ó, a gente tem, tá, as formações vegetais. A gente tem a tundra, a floresta de coníferas, a floresta temperada, a vegetação mediterrânea, o estepe, pradaria. Temos também o deserto, a savana, a floresta pluvial tropical e a alta montanha. Aqui a gente pode observar que o clima, ele vai influenciar diretamente com essas formações vegetais. Por exemplo, vocês vão ver aqui, ó, que a tundra, né, fica num clima muito frio. Então, a vegetação nessa região aqui, ela vai aparecer na época do verão, que como vocês viram na aula de clima, é um verão que mesmo no verão faz muito frio. As espécies vegetais aqui, né, nessa tundra, são espécies vegetais rasteiras. São exemplos aí líquens, são exemplos de musgos, tá? E, né, essa vegetação rasteira, como eu falei para vocês. Então, assim, são espécies de vegetais que elas conseguem sobreviver só na época do verão, que é muito curto, tá bom? Aqui a gente tem essas florestas de coníferas aqui de laranjado. Essas florestas são florestas de pinheiros e são florestas que conseguem também sobreviver, né, nesse clima aí frio, tá? Aqui a gente tem as florestas temperadas, tá? Aqui de verde. E essas florestas temperadas, elas, né, essas florestas, elas têm as 4 estações do ano, né, bem definidas. O clima, né, ele possui essas 4 estações do ano. Então, a vegetação também tem que se adaptar aos diferentes tipos de estação, tá? A gente tem também aqui de marrom mais claro, a savana, tá? E no Brasil a gente tem, né, a savana também, só que a gente tem um outro nome. No Brasil, a savana é chamada de cerrado, tá? E a gente vive no cerrado. Então, quais são as características, né, da vegetação do cerrado? São árvores, né, um pouco retorcidas, depende do porte, algumas são mais baixas, outras são mais altas, a vegetação ela é mais espaçada, tá? Tem muitos arbustos também, é uma região muito de clima seco, né, tem pouca umidade, é uma região quente também, tá? Então, tem todas essas características. E as árvores, né, elas têm raízes muito profundas para conseguir, né, encontrar água nos lençóis freáticos também. Então, tem todas essas características. E onde a gente pode encontrar essa savana, né? A gente pode encontrar aqui, ó, no Brasil, né? Aqui a gente pode encontrar na África também, aqui no sul da Ásia, tá? Então, são alguns exemplos. Temos também, pessoal, o estepe e a pradaria, tá? A gente pode encontrar aqui no sul do Brasil, a gente pode encontrar na África, a gente pode encontrar também aqui na Ásia, tá? Aqui também na América do Norte. Então, são alguns exemplos aí, tá? Esse estepe e essa pradaria são gramíneas, tá? Capim, tá? Exemplos aí de capim.
o deserto, né? A gente tem plantas que são adaptadas para o clima seco e quente do deserto. Então, são plantas, né? Em algumas regiões são que têm cactáceas, que conseguem, né, ter uma reserva de água, são arbustos, são arbustos que conseguem ter uma raiz muito profunda, que precisa, né, encontrar água, tá? Então, assim, são alguns exemplos, né, de plantas ou de vegetais, né, que conseguem sobreviver aí no deserto, tá bom, pessoal? Essa vegetação mediterrânea, como vocês podem ver aqui, né, que fica aqui próximo ao mar Mediterrâneo, é uma vegetação também que ela tem arbustos, né, é uma vegetação que sofre muito com o clima aqui, né, que tem, são exemplos, né, as oliveiras, a gente tem exemplos aqui também de parreiras, né, que são plantas que conseguem, né, se adaptar a esse clima aqui mediterrâneo, que é um clima que tem um inverno, né, chuvoso e um verão, né, quente, tá? E seco. Então, é uma característica aí, né, pessoal, da região, né, da vegetação aqui dessa região mediterrânea, tá? Que fica aqui próximo, né, ao mar Mediterrâneo. Temos também, aqui de verde, ó, a floresta pluvial tropical, tá? Como vocês podem observar, essa floresta pluvial tropical, ela está entre os trópicos, né? Está entre o trópico de Câncer aqui e o trópico de Capricórnio. Então, essas regiões são regiões que essas florestas, né, são muito densas, tem uma biodiversidade muito grande, tem um índice de chuvas muito alto. Então, a gente pode encontrar aqui, ó, próximo, né, aqui a linha do Equador, né, a gente pode encontrar aqui a floresta amazônica, aqui na região norte, a gente pode encontrar aqui na África, a gente pode encontrar aqui, ó, no sudeste, né, da Ásia aqui, tá? E tem essas características, e a gente vai falar sobre elas, né, agora. A floresta pluvial tropical, ela se desenvolve, né, nessa região intertropical aí do planeta e que tem temperaturas bem elevadas, porque lembra que eu falei para vocês que tá aqui, ó, próximo, né, da linha do Equador. Então tem temperaturas bem elevadas, porque tem é uma região de baixa latitude, né, uma região aí de menor latitude e que essa região vai sofrer muita incidência de raios solares. Então vai ser uma região muito quente e muito úmida, tá? Uma região com uma precipitação muito boa, né, muito grande durante todo o ano, tem muita chuva durante todo o ano, e isso faz com que favoreça, né, essa biodiversidade enorme que tem nessa floresta pluvial tropical, tá? Então, como eu falei para vocês, né, suas florestas são densas e ricas em biodiversidade, né? As orquídeas, as bromélias são exemplos aí comuns, né, nessas florestas, tá? A floresta amazônica, que fica aqui na América do Sul, a floresta de Bornéu, que fica na Ásia, e a floresta do Congo, né, na África, são exemplos aí de florestas, né, pluvial tropical, que também recebem o nome aí, gente, de florestas equatoriais, tá? Então, são exemplos, tá? E para vocês lembrarem, né, tem uma grande biodiversidade. O que seria essa biodiversidade? É a diversidade biológica, ou seja, uma variedade, né, uma variedade de espécies vivas existentes em uma área. Então, tem muitas espécies vivendo aqui, né, nessas florestas, tá? Pluvial tropical, tá? Nessa floresta pluvial tropical. A floresta temperada, gente. A floresta temperada, ela se desenvolve, né, entre as regiões aí dos círculos polares e os trópicos. Então, são regiões, né, que tem as 4 estações do ano bem definidas, como eu falei para vocês. A floresta temperada, ela pode ser dividida em floresta de coníferas, tá? E composta basicamente por pinheiros, e que esses pinheiros eles são muito resistentes ao frio intenso e também, né, de espécies caducifólias, né? O que são essas espécies caducifólias, pessoal? São espécies que perdem as folhas, tá? Todas as folhas durante a estação fria, tá? E
também no período de seca, tá? Esse tipo de vegetação, ele é muito comum nas florestas, né, do leste da América do Norte e também, né, no leste da Ásia e no oeste da Europa. Então, são as regiões aí, né, temperadas, onde tem essas 4 estações do ano bem definidas. Um exemplo, né, de uma das maior árvore do mundo são as sequoias, tá? Essas sequoias, elas são as maiores árvores do mundo e, né, são naturais das florestas temperadas. Um exemplo, né, é essa floresta temperada aqui na Suíça, tá? Então, essas florestas temperadas, elas se desenvolvem nas regiões aí entre os círculos polares e os trópicos, tá? E a tundra, pessoal? A tundra é essa vegetação aqui, bem rasteira, tá? Ela se desenvolve, né, na região polar, ela se desenvolve na época do verão, porque é quando ocorre o degelo, né? E isso acontece, né, dela se desenvolver quando ocorre o degelo, tá? E uma característica dessa vegetação rasteira é que ela é composta basicamente por musgos, plantas herbáceas e por líquens. O líquen, né? O líquen, ele é uma associação entre algas e fungos. É uma associação, gente, que os fungos e as algas, eles vivem juntos em uma relação de simbiose. E aí, né, precisa do outro para sobreviver. Então, os fungos e as algas, eles vivem juntos, tá? E aí, né, forma esse líquen, tá? Tem uma relação aí de simbiose. Um, né, precisa do outro para conseguir sobreviver. Aqui, né, é um exemplo de tundra, né, que fica na Rússia, tá? Então, esse tipo de vegetação, ele ocorre na época do verão, que, como eu falei para vocês, mesmo no verão, né, mesmo com o degelo, é muito frio ainda essa região. A savana, pessoal, tem uma vegetação basicamente composta por gramíneas e também tem algumas árvores, tem arbustos também, só que, como vocês podem observar aqui, essa savana, ela tem espécies, né, espaçadas. Quer dizer o quê? Que elas não são juntas, tá? Tem uma árvore aqui, daí uma árvore não. Aqui tem um arbusto aqui, tem um outro lá na frente. Então, assim, tem árvores, algumas de grande porte, outras de pequeno porte. Depende, tá, pessoal, da espécie. Por exemplo, no nosso cerrado, né, que o cerrado é um tipo, né, de savana, no cerrado tem algumas espécies de árvores de grande porte, a gente tem algumas árvores menores, a gente tem algumas árvores que são retorcidas, que as raízes são profundas. Então, assim, tem essas características, tá? Então, a gente pode observar também que na savana, né, tem um clima tropical, que tem uma estação seca, que tem uma estação chuvosa. Então, a estação seca geralmente é na época, né, do inverno e a estação chuvosa é no verão. Então, tem essas duas características. Como eu falei para vocês, né? No Brasil, esse tipo de vegetação ele recebe o nome de cerrado e a gente, né, vive no cerrado. Então a gente consegue identificar essas plantas, né, esses tipos de vegetais aqui no nosso cerrado, tá? Então a savana, ela tem essas características de vegetação, né, composta por gramíneas, capins, árvores e também tem alguns arbustos, tá? E eles são dispersos, então eles não são juntos como se fosse uma floresta. Tá bom? Aqui a gente tem o estepe e a pradaria. São constituídos por gramíneas, tá? Arbustos e plantas herbáceas. Eles são encontrados, né, nas regiões temperadas do nosso planeta. E a diferença entre o estepe e a pradaria é porque os estepes, eles são encontrados, né, em região de semiárido, por exemplo, ali na Ásia Central, no Oriente Médio, por exemplo, tem nessa região mais árida, né, que a gente pode encontrar esse tipo de estepe. E a pradaria, ele pode ser desenvolvido num clima mais úmido. E, né, a gente pode encontrar essa pradaria em locais também onde
tem desenvolvimento de atividades pecuárias, tá? Por exemplo, no sul do nosso país tem muita, né, essa pradaria que também é chamado de pampas, tá? E aí, no sul do nosso país, tem muita criação de gado, tá? Então, como eu falei para vocês, né? No sul do Brasil, esse tipo de vegetação, ele é denominado campo ou pampa, tá? E aí, tem, né, uma grande quantidade aí de atividade pecuária, principalmente no sul do nosso país, porque tem esse tipo de vegetação e é muito propício para a criação aí de gado, tá? E o deserto, né, pessoal? O deserto, ele tem uma vegetação muito específica, porque tem que ser uma vegetação adaptada para a escassez de água, uma temperatura muito tem uma variável muito grande, porque de dia, né, é muito quente e à noite é muito frio. Então, tem essa variação dessa temperatura, e isso é muito importante, porque a espécie, né, de vegetal ou animal, eles têm que se adaptar, né, às condições do clima, tá? E a vegetação, né, que se desenvolve nessas regiões de clima árido, né, ou seja, de clima seco, né, quase sem umidade, é que tem que ser espécies, né, que possuem raízes profundas para alcançar os lençóis freáticos, tem que ser espécies que conseguem armazenar um pouco de água, né? Então, assim, é, são espécies, né, que também tem algumas espécies que nascem e morrem muito rapidamente por causa, né, da falta de água. Então, exemplos, né, de espécies de vegetais que vivem, né, que conseguem sobreviver no deserto. Os cactos são exemplos, né, de plantas nativas. Então, os cactos, eles conseguem se adaptar bem, né, nesse clima desértico, tá? E aí, gente, a gente tem os cactos, né, que são exemplos de plantas nativas dos desertos. E aqui a gente tem, né, um deserto da Califórnia nos Estados Unidos. E aqui a gente pode observar que tem, ó, os tipos de vegetação, tá? A gente tem cactos aqui, tá? Alguns capins, alguns arbustos que conseguem sobreviver, né, nesse clima de deserto, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês anotem as dúvidas de vocês para a gente esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, tchau.